E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas entradas que podem vir nesse restinho de intertemporada. Ainda tem possibilidade do São Paulo se reforçar e mandar alguns jogadores embora, algumas rescisões de contrato, a gente vai comentar aqui também. E falar sobre as inscrições da Sul-Americana, os 48 jogadores inscritos na Sul-Americana, quem são? A gente tem alguns jogadores bem diferentes ali, enfim, é curioso estarem ali, então a gente vai comentar um pouco aqui também. Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, começando falando sobre algumas entradas, começando pelo Michel Araújo, que foi anunciado oficialmente, teve a coletiva de imprensa com ele comentou muito sobre o São Paulo, sobre a sua carreira, falou sobre a vinda dele para São Paulo, que conversou com o Diniz incentivou ele a vir, falou que vai ser muito feliz aqui no São Paulo, vai vestir a camisa número 15, que antes era do Hernanes, né, uns anos atrás, fez história com essa camisa, falou também sobre a grandeza do jogo dessa quinta-feira, já colocando em clima de jogo, falou da grandeza do jogo de quinta-feira, que é uma decisão para todo o elenco está tratando com muita seriedade, com muita gana o jogo de quinta-feira, o que é importante, né? Muito obrigado, é importante a gente saber disso, mas né, falou que está muito feliz e tudo mais, nada demais, a gente espera que ele vai substituir um pouco o Galopo, né, vamos dizer assim, a função do Galopo, um pouco mais o meio atacante, às vezes jogando no ataque também, então um jogador muito interessante, a gente que tá com essa carência enorme de meio atacantes, então Michel Araújo, vamos ver como vai ser a expectativa dele. E falando sobre o Jamerson, de novo, lateral do Guarani, está em negociação com o Curitiba, despertou interesse de São Paulo, do Santos, ele tá quase fechando sim com o Curitiba, falta só algumas documentações, o Curitiba tá muito otimista com o fechamento do contrato, até porque ofereceu mais do que os outros times, mas uma curiosidade que ele quer jogar no São Paulo, ele despertou interesse em jogar no São Paulo, então se depender do desejo dele, ele quer jogar no Tricolor Paulista, o que é curioso, né? Tipo, você contratar um jogador sabendo que ele não queria vir pro seu clube, ele queria ir para outro clube que estava em disputa por ele, então, né? Meio esquisito, meio... a gente São Paulino fica aliviado, né? A diretoria do São Paulo tá analisando de longe essa situação, tá vendo se vai fechar, se vai molhar, se pode entrar no meio, enfim, a diretoria de São Paulo tá analisando de forma meio de longe, mas situação meio doida, né? Porque o cara tá fechando com um time, com Curitiba, mas fala que quer jogar no São Paulo, então assim, quase fechando com o clube, então é, enfim, muito doido, mas o Jamerson tá virando uma novela já. Já faz umas 3 semanas que a gente já tá falando do Jamerson, umas 4 semanas que a gente tá falando do Jamerson, que quer vir, não vem. Ele foi destaque do Guarani na Série B e no Campeonato Paulista. Na Série B foi líder de assistência com 7 assistências, então um jogador muito interessante mesmo. A gente tem uma carência agora na lateral esquerda com a lesão do Wellington. O Wellington fez cirurgia, vai ficar meses fora. Então o Caio Paulista está atuando nessa área, mas tem o Patrick também da base que pode suprir essa carência lateral esquerda também. Mas então, com a vinda do Jamerson, muito provavelmente ele seria titular ali da lateral esquerda, da ala esquerda ali. Então isso podia ter sido um pouco de, pô, eu posso ser titular lateral esquerdo do São Paulo, né? Um time gigantesco, então é entendível essa vontade dele. Quem não quer ter essa responsabilidade, mas enfim, vamos ver o que vai virar. Até ele fechar o contrato, infelizmente isso vai ficar em aberto. O Santos parece que já caiu fora, então tá o São Paulo analisando de longe e o Jamerson tentando fechar com Curitiba. E para fechar as vindas, o São Paulo tá em interesse no Luan Dias, o camisa 10 do Água Santa. O Água Santa tá fazendo uma campanha incrível no Paulistão, chegou na final, ganhou do Palmeiras em casa, agora vai o segundo jogo lá no Allianz Parque. Então, pô, é uma campanha histórica para o Água Santa e, obviamente, os jogadores, os destaques do Água Santa vão ser negociados, obviamente. Um deles é o Luan Dias, que está despertando interesse, além do São Paulo, do Corinthians, Santos, Cruzeiro e Botafogo. Então a gente tem uma concorrência gigantesca aí, todos os times com uma carência enorme de camisa 10, principalmente São Paulo. Então, um jogador que tem um contrato muito longo,
isso facilita bastante, isso dificulta bastante a vinda dele para São Paulo, porque o São Paulo tá numa crise financeira gigantesca, não tem orçamento direito para analisar os jogadores, então esse contrato longo que vai até a metade de 2025, então por ter esse contrato longo, o São Paulo vai ter que investir um valor muito alto, muito muito grande mesmo para trazer o Luan Dias, então é isso que breca um pouco, mas o São Paulo tá olhando, tá analisando e vamos ver se vira, porque um camisa 10 é o que a gente mais precisa, eu acho que uma das posições que a gente mais tem carência no elenco, apesar que o Rogério Ceni não gosta muito, mas é uma posição que a gente até fez vídeo aqui explicando sobre essa lenda do camisa 10 que não existe mais, então é muito curioso ter uma posição assim. Agora falando rapidamente sobre o André Anderson, vocês lembram do André Anderson, que veio emprestado da Lazio, 23 anos, meia, a gente achou que seria esse meia incrível, que ia mudar o meio de campo de São Paulo, jogou algumas partidas ok, né, enfim, uma diferenciada ali, mas enfim, ano passado sofreu uma lesão, tipo Balgia, aí recuperou, depois lesionou de novo, fez cirurgia, nem sei se fez cirurgia e tal, e não volta, não recupera nunca. A gente sabe que o DM de São Paulo não é um dos melhores, não recupera nunca. Tava na Lazio e né, com a expectativa de ser um jogador, pô, da Europa e tal. A Lazio não é um time terrível e tudo mais. Sofre com muitas lesões, então tá sofrendo com essa lesão no pubalgia até hoje, desde o ano passado até hoje tá sofrendo com essa lesão de pubalgia. Então, não se recupera, a gente nunca viu ele jogar direito, ele nunca teve uma sequência de jogos para mostrar o que ele sabe fazer, o que ele não sabe, se ele é um bom jogador, se ele não sabe. O São Paulo tá tentando repassar o empréstimo para outros clubes e tudo mais, para tentar se livrar pelo menos da folha salarial dele, que não deve ser pouca coisa, porque já que não tá utilizando ele mesmo, né, já que não tá sendo útil pra gente, pelo menos emprestar para outro time, se livrar do André Anderson. Mas a gente sabe que esses problemas físicos, né, de lesão, vai demorar a se adaptar se voltar hoje de lesão, por exemplo, que não vai acontecer. Então, esses problemas impossibilitam isso de acontecer. Então, o São Paulo deve rescindir o contrato do André Anderson, foi a única opção que o São Paulo teve, deve realmente acontecer. Então, a pena, né, ou não, porque óbvio que lesão não é muito culpa do cara, mas enfim, infelizmente ele tem essa propensão, essa disposição, vamos dizer assim, essa probabilidade de se lesionar muito mais fácil, então automaticamente ele não vai jogar tanto, ele não está recebendo tantas oportunidades, até porque não está disponível, então o São Paulo deve realmente desistir um pouco dele. Bom, agora falando sobre as inscrições da Sul-Americana, o São Paulo me enviou a tempo, né? O jogo é amanhã, primeiro jogo da Sul-Americana, e enviou os 48 dos 50 jogadores inscritos da Sul-Americana, deixou essas duas vagas caso contrate alguém de última hora, enfim. Então, São Paulo no time profissional tem muita lacuna, então chega nem 30 jogadores, eu acho, disponíveis, então boa parte também foi colocada jogadores da base, que podem entrar, né? A gente sabe que ano passado o São Paulo jogou várias partidas com o time B, então vários jogadores tiveram a oportunidade de estrear no profissional, então diversos jogadores, alguns africanos da base, vão ter a oportunidade de se relacionar para jogos de São Paulo. Então essa é uma curiosidade, né? Diversos jogadores do São Paulo. São Paulo deixou duas lacunas para caso venha algum reforço de última hora, então tá planejado, tá organizado. E mais uma questão é a questão do Pedrinho. O Pedrinho tá acusado de agressão à ex-namorada, Amanda Nunes, então tá em processo de julgamento, tá vendo o que vai fazer. O São Paulo tá esperando o julgamento acontecer para ver o que faz com o atleta, mas por enquanto ele tá jogando normal, tá treinando normalmente, não vai jogar provavelmente, mas tá inscrito na Sul-Americana. Então, assim, para um jogador que tá sendo acusado de agressão à namorada, tá inscrito na Sul-Americana, tem possibilidade de voltar a jogar, mas independente se o julgamento vai dar como culpado ou não, ter um pouco dessa dúvida já é um pouco preocupante pro São Paulo, mas enfim, o Pedrinho tá na lista de convocados para a Sul-Americana. E lembrando que nas oitavas de final, a partir do momento que acabar a primeira fase, se a gente classificar para as oitavas de finais, pelo amor de Deus, o São Paulo vai, todos os times têm a opção de trocar 5
jogadores tem a opção de 5 trocas para as oitavas de final. Então, se o São Paulo, às vezes, sei lá, machucou algum jogador e não tem possibilidade mais de jogar essa temporada, o São Paulo pode tirar e colocar algum outro no lugar. Mas é a partir das oitavas de final. Então, é muito importante para a gente realmente se preparar melhor. Eu acho que isso vai mudando conforme as fases, mas por enquanto é isso que a gente precisa saber. Bom, mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo, além de compartilhar com seus amigos, com sua família, o São Paulino que você gosta de debater. É sempre importante ter gente nova aqui no canal. A gente está lutando para construir uma comunidade muito legal aqui de São Paulinos. E a gente volta amanhã. Amanhã a gente vai fazer o pré-jogo da partida das 9 da noite contra o Tigre lá em Buenos Aires, pela Sul-Americana. A gente vai fazer um pré-jogo antes da partida, bem preparado. Eu vou preparar amanhã cedinho um roteiro histórico e tudo mais. A gente vai falar bastante sobre a partida de 2012, então amanhã você pode conferir a partida do pré-jogo, certo? Um beijo, vamos São Paulo e até amanhã.